indicativo, eles veem de enxergar, dobra o E, mas não tem acento, porque senão iria invadir a regra das oxítonas. Quem nunca ficou em dúvida com relação à conjugação dos verbos ver e vir? Hoje eu vou explicar nesta aula as principais diferenças de conjugações entre esses dois verbos. Venha comigo. Eu já coloquei aqui a conjugação dos verbos para a gente ganhar tempo. O presente do indicativo, que há muitas diferenças aqui. Eu vejo, do verbo ver. Eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem. O verbo vir no presente do indicativo. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. Quais são as principais diferenças aqui? Algumas pessoas às vezes se perguntam, como eu já me perguntei, por que no vós, em alguns verbos tem DES? Então, alguns verbos irregulares, eles vêm na segunda pessoa do plural com DES. Alguns verbos, não são todos. Neste caso, o verbo ver e o verbo vir vem. Então, em vós fica nós vedes, vós vindes. Por que vindes e não vides, sem o N? Porque o verbo vir, tanto no gerúndio como no particípio, eles têm o N, vi, não tem o particípio vindes. Então é vindes e você só vai identificar no contexto, quando é particípio ou quando é gerúndio. Vamos explicar uma dúvida que acontece com o verbo ver na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo. O verbo ver, ele dobra a letra, ele dobra a vogal. Veem, eles veem. Esta palavra era acentuada, mas depois do novo acordo ortográfico, este acento aqui, que havia um acento circunflexo, deixou de existir nas palavras crer, ler, dar e ver. Tem uma sigla, se você quiser decorar e anotar aí, CRED-LEVE. Pegue seu caderno e anote, que vai ser importante para você. Então, neste caso, como é ver, na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, eles veem de enxergar, dobra o E, mas não tem acento, porque senão iria invadir a regra das oxítonas, que são as palavras terminadas em A, E e O, são acentuadas EM, ENS. No caso, seria alguém, ninguém. Essas palavras recebem acento agudo e são oxítonas. Eu não posso acentuar veem aqui, que dobrou o E, vou, porque essas palavras são paroxítonas, é a segunda sílaba que é tônica, não é a primeira, de trás para frente, ó. Não é uma oxítona, é uma paroxítona, por isso que não recebe acento aqui. Não recebe mais acento. Antes existia. Então, continua sendo uma paroxítona, porém sem o acento. Agora, gera também uma dúvida com relação ao verbo vir, no presente do indicativo, com a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Ele vem, eles vêm. Observe. Vem está sem acento, está no singular, e vem aqui está com acento circunflexo. Este acento circunflexo chama-se acento diferencial e é usado justamente para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. Por isso que é chamado de acento diferencial. Usado também com os verbos ter. Ele tem, eles têm. É acento diferencial. Essas palavras são monossílabos tônicos. Não são oxítonas, elas são monossílabos tônicos. Esse acento aqui só é para diferenciar uma pessoa da outra, o singular do plural. Certo? Eu coloquei um exemplo aqui, daqui a pouquinho você vai ver. Vamos para a conjugação dos verbos ver e vir no pretérito perfeito do indicativo. Pretérito é o passado, perfeito é o que já acabou, está pronto, porque o imperfeito é inacabado. E indicativo que indica certeza. Conjugação do verbo ver no pretérito perfeito do indicativo. Eu vi, tu viste, esse STE aqui é uma desinência modo temporal que indica que todas as segundas pessoas do singular e do plural, tu e vós, no pretérito perfeito do indicativo vai terminar em STE. Tu viste, ele viu, nós vimos, observe que vimos aqui é igual a este vimos, eu vou explicar também a diferença. Vós vistes, aqui ó, só acrescentou o S para indicar que é o plural. Eles viram com M, porque não é com a OTIL indica futuro e M indica passado. Nós estamos no pretérito perfeito passado. E agora vamos para a conjugação do verbo vir, no pretérito perfeito do indicativo. Eu vim, também tem dúvida com relação a vir ou vir, é o passado, vim. Tu vieste, aqui é a mesma desinência, STE,
para todos os verbos conjugados no pretérito perfeito do indicativo, na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural, tu viste, ele veio, nós viemos, vós vistes, só acrescentou o S também, e eles vieram, a mesma situação, com o M, não é com a OTIL. A OTIL indica futuro. Vamos agora para os exemplos e a gente vai explicando as diferenças. Quando eu estava conjugando o verbo vir, lembrei-me de uma música que eu cantava quando eu era criança, que é de Alceu Valença, e dizia o seguinte: tu vens, eu já enxergo os teus sinais. Aí eu fui procurar e vi que tem um exemplo bem importante que a gente pode colocar aqui para explicar este assunto. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Observe, já está riscado aqui. O que foi que aconteceu? Eu estava gravando o vídeo, pensando que estava gravando e não estava gravando. Já tinha riscado, explicado novamente. Aí eu deixei aqui mesmo, nem apaguei. O verbo vem está com o circunflexo, porque refere-se a paixões que está no plural. Então, se está no plural, eu vou colocar o acento para diferenciar do singular. Se fosse a paixão vem, seria sem acento, terceira pessoa do singular. Mas são as paixões que vêm de dentro. Plural, por isso eu coloco o acento diferencial, acento circunflexo. Aqui, com relação a vimos, ó, observe. O verbo vir, no presente do indicativo, nós vimos. E o verbo ver, no pretérito perfeito do indicativo, também é vimos. São duas conjugações idênticas. Como é que nós vamos conseguir identificar se é o verbo ver ou o verbo vir? Dentro do contexto. Por isso eu coloquei a frase aqui. Olha essa frase. Vimos por meio desta. Antigamente usava-se muito, vimos por meio desta, vimos por meio deste relatório. Eu ajudava minha mãe a escrever cartas. Eu tinha 12 anos e ela escrevia muitas cartas. E ela sempre dizia, vimos por meio desta. Só não se usa mais vimos por meio desta, tá? Para você escrever, fica redundante. Porque aquela carta, hoje nem usa tanta carta, né? Aquele e-mail, aquele relatório já diz que está indo por meio dele resolver um problema. Então, este vimos aqui, eu quero que você me diga. Vimos por meio desta. Se é o verbo vir, de chegar, ou se é o verbo ver no passado, ou se é o verbo ver no passado. Olha o outro exemplo. Vimos o filme ontem. Viu a diferença no contexto? Esse vimos aqui, o filme ontem, o ontem é um advérbio de tempo, já indica que é passado. Então, aqui é o verbo ver, tá? De ver. Agora, surgiu-me uma dúvida que talvez vocês queiram saber. Por que não coloquei aqui vimos ao filme? Porque este é um assunto que eu vou explicar nos próximos vídeos. Eu vou fazer uma playlist com regência. Eu usaria ao filme se fosse o verbo assistir, no sentido de ver. Mas como é ver, aqui ele não pede ao. Vimos ao filme, não. Assistimos ao filme. Então aqui não tem ao, não. É vimos o filme ontem, no sentido de ver, pretérito perfeito do indicativo. E vimos por meio desta é o verbo vir, chegar, aproximar. Então, dentro do contexto você vai conseguir identificar se é vimos ou vimos, se é vir ou ver. Tem que analisar o contexto, por isso que precisa compreender o assunto. Um exemplo com veem. Elas veem o quadro. Vocês veem o quadro. Então, esse veem aqui de enxergar, dobra o E, mas não tem acento circunflexo. Você já sabe, né? Porque senão vai invadir a regra das oxítonas. E ela é uma paroxítona. Vim de carona. Esse vim de carona está indicando a primeira pessoa, eu vim. Nem sempre eu preciso colocar o pronome para identificar quem está falando. Através do verbo eu consigo identificar, certo? Então, isso aqui é um assunto que você já pode praticar mais um pouquinho. Vim de carona, indicando o pretérito perfeito do indicativo do verbo vir, chegar. E as pessoas confundem esse vir com o verbo vir, sem saber se vai usar o vir ou o vir. O vir é o passado e o vir, ele é o infinitivo e pode ser usado na locução verbal. Você vai vir de carona. Vai vir de carona. Aqui é o verbo principal, ele fica sempre na sua forma nominal. Neste caso é o infinitivo. As formas nominais são infinitivo, gerúndio, particípio, aqui está no infinitivo, o nome do verbo. E vai é o verbo auxiliar, que é este verbo que é conjugado. Então, você vai vir de carona. O vir fica no infinitivo, porque é um futuro. Olha a diferença. Aqui é o futuro, o verbo fica no infinitivo.
e aqui é o passado. O verbo vai ser conjugado, pretérito perfeito do indicativo. Então, eu vim de carona. Você está entendendo? Arthur, meu amor da tia, você está entendendo? Dizem que a gente precisa explicar de uma forma com que as crianças entendam. Então, meu sobrinho tem 7 anos, ele está aí assistindo. Quero saber se você está assistindo, Arthur. E também quero saber, você, que não é mais uma criança, se você está compreendendo. Coloca aí nos comentários. Se você também ficou com alguma dúvida, se você compreendeu, dê um ok para mim aí. Se ficou com alguma dúvida, pode colocar também sua pergunta, certo? E agora, uma dúvida muito importante que é com relação é se eu vir ou se eu ver, se eu vier. Este assunto vai ficar para o próximo vídeo, que eu vou explicar a diferença de conjugação verbal dos verbos ver e vir no futuro do subjuntivo, certo? Então eu encontro você lá. Eu espero você na próxima aula. Pegue seu caderno e vamos aprender, porque a diferença quem faz na sua vida é você, basta você querer. Conteúdo tem. Até lá!